minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se a Doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Aleluia. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Estou aqui para trazer uma palavra direto do coração de Deus ao teu coração. Louvado seja o Senhor. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva no canal. Aqui embaixo do vídeo vai ter uma taginha escrito inscreva-se e ative as notificações, todas as notificações, para que você venha receber, de primeira mão quando a gente postar o vídeo na plataforma. Amém? Deus abençoe sua vida. Amados, eu quero deixar uma palavra ao seu coração nessa noite que encontra-se em Tiago, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, tá? Onde se diz assim, eu vou começar pelo 19, tá bom? O 19 vai dizer que bem sabemos, amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O apóstolo Tiago, ele começa nos aconselhando, dizendo que que nós temos que ser, estar pronto a ouvir, tardio em falar e tardio também em se irar. Porque há situações, há momentos da nossa vida que muitas das vezes, a gente passa a não ouvir, mas a gente quer questionar. Tem situações adversas que muitas das vezes enfrentamos que acaba nos levando, a caminhos que muitas das vezes possa nos entristecer, porque não esperamos e já mesmo queremos justificar. E a palavra do Senhor vai dizer que quem nos justifica é o Senhor. O Senhor nosso Deus é quem nos justifica diante de situações adversas, Mas Ele começa nos aconselhando isso por quê? Porque Ele também queria nos ensinar aqui em sua palavra, que nós, temos que tomar cuidado quando nos iramos. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele não opera, No versículo 20, ele vai dizer que Deus não opera quando a gente ira. Na ira do homem, Deus não opera justiça. Então, temos que aprender a descansar no Senhor. Quando estamos enfrentando situações, difíceis, situações muitas das vezes de perseguição, situações muitas das vezes de calúnia,
quando nos encontramos diante de uma situação como essa, precisamos estar atentos, vigilantes, né? Estar pronto em ouvir, estar sempre pronto, tardio em falar e tardio em se irar, porque Deus ele não opera na ira do homem. E o versículo, né, que eu quero deixar nessa noite, e eu coloco um tema dizendo porque é necessário que venhamos viver, que venhamos praticar a palavra do Senhor. Porque o apóstolo Tiago vai dizer que quando a gente prega e não vive, a gente se engana, a gente está enganando a si próprio. Quando a gente quer passar as pessoas, pregar para as pessoas e não vivemos aquilo que falamos, aquilo que pregamos, né, nós estamos nos enganando. E o apóstolo Tiago vai dizer que quando a gente prega e a gente não vive, é como se a gente estivesse de frente a um espelho, pregando para nós mesmos, né? Por quê? Porque não estamos vivendo aquilo que pregamos. Então é necessário que nós venhamos viver, né? Dar bom testemunho daquilo que nós pregamos. Porque a Bíblia vai dizer que quando, aleluia, o profeta estava passando por uma cidade, quando Eliseu estava passando por uma cidade, né, uma sunamita disse: lá vem um grande homem de Deus. Ou seja, precisamos dar testemunho daquilo que vivemos, daquilo que pregamos, daquilo que falamos, né? A nossa conduta ela tem que estar reta diante das pessoas e diante principalmente de Deus, né? E o apóstolo Tiago vai dizer que a gente tem que guardar isso em nossa mente, né? O salmista, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz assim: guardei a palavra do Senhor no meu coração, para que eu não peque, não venha pecar contra o Senhor. Então é através da palavra que a gente é guardado, é protegido para não pecar contra o Senhor. Quando conhecemos a palavra, quando praticamos a palavra e quando vivemos a palavra, nós não praticamos o pecado, porque há um temor sobre o nosso coração, né? Porque temos que guardar a palavra, temos que viver a palavra do Senhor. E o apóstolo Tiago vai dizer que quando a gente não se afasta de tudo que é impuro, quando a gente não se afasta, né, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, a gente corre um perigo, né? E quando o Senhor ele se levanta a nos corrigir, a Bíblia vai dizer que Deus ele só corrige a quem ele ama. Se ele está te corrigindo através da palavra, é porque ele te ama, né? E o apóstolo Tiago vai dizer que quando a gente se afasta de tudo que é impuro, quando a gente se afasta do pecado, quando a gente tem a simplicidade, a humildade de reconhecer quem somos, que erramos, que pecamos, e quando nos afastamos de tudo que é errado, de tudo que é pecado, né? Aleluia, louvado seja Deus. A palavra vai dizer que essa palavra que em nós foi enxertada, que em nós foi lançada, profetizada, essa palavra ela penetra o nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma, né? da medula, ela corta dos dois lados, né? Então muitas das vezes o Senhor ele nos corrige, muitas das vezes o Senhor nos abençoa, às vezes o Senhor nos honra, mas nessa palavra o Senhor está querendo nos corrigir, Ele está nos corrigindo, né? Para que venhamos ser praticantes e não somente ouvintes. Muitas das vezes vamos ao templo, vamos até a igreja, a casa do Senhor, aleluia, ouvimos a palavra, entra no ouvido, sai no outro e não praticamos a palavra. E muitas das vezes caminhamos de qualquer forma dizendo que estamos fracos espiritualmente, que estamos mortos espiritualmente. Por quê? Porque não praticamos a palavra. Por isso que o apóstolo Tiago disse que é necessário que venhamos viver, que venhamos praticar a palavra do Senhor.
E eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Amém?